Então, hoje o assunto é solitude, né? Comecei a ter um devaneio dizendo, cara, a solitude traz um problema sério pra gente. Você quer saber mais? Então fica aqui comigo. Meu nome é Michela Vale e abri esse canal chamado Michelando no Amor para falar sobre relacionamento depois dos 40 mais. Então, chega de enrolação e vamos ao que interessa. Antes de tudo, peço que você curta, comente, compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas, ok? Então, vamos ao que interessa. Então, eis que eu dei um Google, e vou falar para vocês agora. Eu dei um Google e fui entender sobre solitude. Na psicologia, solitude é um estado de estar só de forma consciente e desejada. Putz, isso me pegou. Ninguém está entrando na solitude atualmente dessa forma, gente. Eu achei muito engraçado esse contexto, né? Por quê? Cara, porque a gente na vida de solteiro é uma questão de entrar na solitude, descobrir a solitude, para muita gente foi uma questão de cuidar da sua saúde mental. Era isso, ou pirar, ou tarja preta, ou surtar decididamente, tá? E as pessoas muito confundem a solitude com o desejo de ficar só, de não se relacionar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A solitude nos ajudou muito nesse processo de ficar solteira, da gente se redescobrir, da gente descobrir o que nos traz felicidade, de entender que a gente consegue ter momentos felizes, agradáveis, né? Da gente cuidar da gente, da nossa saúde mental. É super importante, mas ela não substitui em nenhum momento o desejo da gente querer alguém. É claro que a gente sabe que com a solitude tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. E eu vou falar agora, né, que essa reflexão minha, essa ida no Google lá, foi sobre, né, um crush que eu conheci, que, né, não passou de 2 encontros, mas que eu entendi tanto para mim quanto para ele, que a solitude muito nos atrapalha de nos relacionar. E aí eu vou falar agora os saldos positivos e o negativo. Saldo positivo, né? O século atual faz com que a gente olhe para dentro. Eu acho que isso é uma coisa assim total de positiva. Você se reencontrar, olhar para dentro, ter esses momentos com a gente, saber o que a gente quer e o que a gente não quer. A solitude te dá muito espaço. E se redescobrir, né? Ter um momento com você, para você escolher, para você ter base do que você quer. Você precisa saber quem você é na fila do pão. E a solitude, ela te dá essa abertura de você saber quem você é. É ótimo, é um saldo positivo imenso, sabe? Eu acho que todo mundo tem que se experimentar algum momento só. Só que esse desejo voluntário e consciente não foi. A gente foi muito trazido nesse lugar pela questão de que a gente tinha que preservar a nossa saúde mental, né? Porque estava em risco. A vida de solteiro hoje tem sido tóxica, tem sido intragável. Mas qual é o lado negativo da solitude? É que a gente está num lugar tão de conforto, um lugar tão de sossego, que para alguém entrar, cara, esse alguém tem que ser top do top. E aí, a gente se perde nesse top do top por quê? Porque a gente vai encontrar gente machucada, a gente vai encontrar gente com problema, como a gente. A gente não vai encontrar pessoas perfeitas. E aí, o que acontece? A solitude também nos traz muito esse lado negativo, que é a dificuldade da gente deixar alguém entrar. Por quê? Porque a gente começa a virar Highlander. Tem isso. Não quero isso pra minha vida. Tem isso, não quero. Deixa eu lá no meu lugar da solitude. Tô bem do jeito que tô, minha vida tá funcionando, tá tudo organizado. Eu não quero nada que vai me desalinhar. E aí, qual é o grande problema desse? É que numa relação, o começo, vai ter um monte de coisa que vai desalinhar. E se a gente não tá preparado para isso, a gente vai ficar na solitude para sempre. E aí a solitude vai virar solidão, porque não tem como, né? Uma coisa é
eu me curtir sozinha, coisa, e eu não ter dependência emocional, nem entender que a minha vida só vai ser feliz se eu tiver alguém. Mas outra coisa é eu estar na solitude buscando alguém legal para compartilhar isso e eu não ter, né? Então, eu acho que a solitude nos traz esse lado negativo, que é a gente ficar mais exigente, mais detalhista, mais perfeccionista. Porque a gente começa a pensar o seguinte, que o discurso é na rede social. Se vai me dar o que eu já tenho, eu não preciso de ninguém, eu fico sozinha onde eu tô. Não é assim que é o discurso? Só que a pessoa só pode te dar mais à medida que ela for entrando na sua vida. E para ela entrar na sua vida, você tem que estar mais flexível. Então, eu tenho corrigido muito isso em mim. Porque eu falo, cara, eu tô muito chata, né? Então, porque o cara tava falando da solitude dele, do quanto ele tava bem, do quanto ele tava se identificando, né? Chegar em casa, fazer do jeito que tá a casa dele, e etc e tal. Então, ele tava muito orgulhoso da solitude dele, de um grau imenso, que eu falei, cara, esse cara não vai entrar num compromisso, nem aqui, nem em Paris. Ele vai entrar num compromisso porque ele conscientemente, ele pode ainda não se ter atentado que ele não está aberto para um relacionamento. Mas o subconsciente dele já entendeu que a solitude para ele não entra ninguém nesse lugar. Então, é o quanto da solitude a gente está, que a gente está entregando para o outro que não cabe ninguém mais nesse lugar, né? Porque as pessoas muito têm confundido a solitude com esse mecanismo de que eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente. Não, a solitude não é para isso, não é sobre isso. A solitude é um lugar onde a gente se identifica, se a gente se encontra só, que a gente está bem com a gente, no contexto de que a gente está bem com a gente, mas isso não significa que a gente não queira ter uma relação, não queira que a gente não queira se conectar, não queira alguém para compartilhar isso, né? Porque assim, alguém que saiba o valor da solitude te encontra, que você também sabe o valor da sua solitude, isso vai somar, isso vai agregar, isso vai é o top. Então, não é sobre não, eu não preciso de homem para nada. Não é sobre isso. Não é sobre eu tô bem do jeito que eu tô. É sobre você se reencontrar, você saber o que você gosta, o que você não gosta, o que é bem-vindo para tua vida, o que não é, entendeu? Mas é sobre você também poder agregar pessoas. E é isso que a gente busca. Eu sou muito consciente nisso, sou muito entendida sobre isso, né? Mas eu entendo que a minha reflexão foi, quando eu vi ele falar da solitude dele, e eu me vi também dos encontros, do que não tem acontecido, do meu nível de exigência, eu vejo o quanto a gente está buscando alguém perfeito. E esse alguém não existe. Então, o quanto a gente tem que se ressignificar. Peraí, eu estou na solitude, é, quero sim ter uma boa companhia, um companheiro para compartilhar a vida, mas o que eu estou buscando? Um ser humano perfeito? Então, é sobre essa flexibilidade que eu estou começando a alinhar ela para que eu não entre num lugar de Highlander. Falou, arranca a cabeça. Não sei o que. E aí, o que eu, né, na minha reflexão, saindo com esse crush, conversando, tendo um diálogo e vendo que não ia dar, a gente não ia se conectar mesmo, né, que ia ter que ser mais um eliminado da fila, eu notei que eu tenho que ter, antes de ser Highlander, a gente tem que ter um equilíbrio. Então, qual é o meu equilíbrio? Primeira coisa é que um encontro não é suficiente para a gente eliminar a pessoa, né? Por quê? Porque a gente às vezes fala uma M grotesca, né? Às vezes a gente fala uma coisa no sentido de que se fosse para nossos amigos, eles iam entender porque conhece a gente legal, mas quando não é nossos amigos, às vezes tem frases que soam negativas, que soam ruim. Então eu pensei, cara, da mesma forma que eu já me peguei falando, caraca, eu falei com o crush uma coisa que não tinha nada a ver, eu não elimino a criatura quando ele fala alguma coisa que eu falo, isso não tá legal na minha audição, mas vamos lá, vamos dar corda para a criatura.
Então eu tô meio que nessa leva, né? Eu vejo muita mulher na rede social eliminando o cara no primeiro encontro. Eu não. Eu falo, não, Michela, vamos, né, ponderar. É que você tá numa solitude, já tão confortável. Então, alguém entrar na sua vida, o cara tem que ser o Superman. E esse cara não existe. Perfeito. Então, abre a sua guarda, né? Eu falando comigo mesmo, abre a sua guarda mais. Dê chance pro ser humano, né? Como existem pessoas como você que quer se conectar, pessoas de bem, também tem homens de bem, então abre a sua guarda. Segunda coisa que eu faço é eu analiso coisas que assim eu não abro mão, né? Tem princípios e coisas que eu não abro mão de jeito nenhum. Eu dou mais um segundo, um terceiro encontro até para sim ter uma análise mais pia da situação. A outra coisa que eu tenho feito muito é pensar o seguinte: bom, vamos ver, né, o histórico, a bagagem do cara, né? Quais as feridas que estão resolvidas e quando não tem. Então eu sempre puxo sua ex, o teu passado, quanto tempo tá sozinho, né? Porque isso já te dá um padrão de o quanto o cara está aberto realmente para se relacionar, o cara acha que está aberto e não está, né? Porque eu tenho vivido essas coisas assim, ou é o solteiro invicto, ou é o cara que está com um casamento mal resolvido. Separou, mas está mal resolvido. Então, isso é muito importante para você não embarcar. Tem que ter muito cuidado com esse lugar que a gente entra, porque a gente pensa assim, não está enquadrado com a minha lista, não serve. Então, eu estou tentando abrir a guarda, estou tentando ser mais flexível para não dizer, pô, não está passando ninguém na peneira dessa mulher. Que mulher exigente. Quem é ela na fila do pão? Então, eu estou tentando ser flexível nesse ponto, porque eu acho que a gente precisa ter essa consciência de que a solitude nos traz um lugar de muita exigência, de muito imperfeito, e esse não vai existir. É isso que a gente tem que se colocar. De jeito nenhum, mas é sobre isso, gente. E esse é o meu resumo. Eu acho que isso é uma atenção que a gente tem que dar sobre a solitude ter virado moda e tá todo mundo falando com muito conforto, com muita, né, com muito orgulho, mas que é um lugarzinho que a gente tem que prestar atenção, que ele pode nos levar para um buraco. A gente saiu de um buraco para a solitude para se curar. Então, é sobre isso que a gente tem que prestar atenção. É isso, gente. Fiquem com Deus e até a próxima.